Olá pessoal, aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, hoje vamos dar continuidade na disciplina de anatomia humana, na qual nós tínhamos falado na aula passada sobre a história da anatomia. Caso você não tenha visto ela, vai sair um link aqui em cima, né, ou embaixo, né, para você clicar e assistir essa aula. Beleza? Ok, então, hoje nós vamos falar sobre planos, eixos do corpo humano. Basicamente, uma parte importante para o profissional da saúde para fazer, no caso, a localização dos órgãos presentes, a movimentação do corpo. É muito importante porque com isso você pode realizar o exame físico, saber a localização desses órgãos, entre outros, tá? E não somente qualquer profissional da saúde. No momento, até no momento de uma doença, né? Como nós vamos ir observando. Então, nós vamos iniciarmos com o roteiro da nossa aula, na qual vamos falar sobre os princípios gerais de construção do corpo, a posição anatômica, planos e eixos do corpo humano, termos de posição e direção, tá? O que falaremos hoje. Iniciamos então com a parte dos princípios gerais de construção do corpo, tá? Então eles são basicamente 6 princípios gerais. Então vamos iniciar com a antimeria. E a antimeria é o plano sagital mediano que divide o corpo em dois antímeros, no caso, metais semelhantes, direito e esquerdo. Tá bom? Também pode ser chamado de simetria bilateral, né? Como podemos observar, né, no canto superior esquerdo de vocês. Temos também a polaridade. Essa polaridade já basicamente está baseada na construção do corpo e é possível reconhecer a presença de polos diferenciados, obviamente, nas regiões cefálicas, né, na parte de cima, né, o superior, e a parte caudal, parte inferior. Assim mesmo, temos a paquimeria, essa paquimeria também conhecida como tubulação, é um plano básico de construção, segundo o qual a porção axial do corpo é formada por dois tubos longitudinais. Então temos um posterior e estreito, que é o tubo neural, que ele está colocado, obviamente, ele está dentro da coluna vertebral, e temos o outro anterior e largo, que é a parte visceral, né, que está dentro da caixa do arcabouço torácico, né, está envolvido, e que temos todos os órgãos, as vísceras presentes. E aí podemos denominar como paquímero anterior e paquímero posterior, no caso. A metameria, pessoal, essa que estão observando na parte de baixo de vocês, do lado esquerdo, é um princípio de construção que se baseia na superposição longitudinal. No caso, são segmentos dispostos em uma série longitudinal separada por planos transversais. Tá? Isso, no caso, seria essa metameria, né? Segmentos dispostos em série longitudinal separados por planos transversais, né? Então vamos ter diferentes tipos de segmentos. Temos também a estratificação, no caso, ou estratigrafia também, que é um tipo de construção na qual as estruturas estão dispostas concentricamente em estratos. Pode ser camadas, telas ou túnicas. Ou seja, é uma sobreposição de camadas. Aí podemos observar, se forem essas imagens, os membros inferiores, na qual tem várias túnicas, né, que estão dividindo as feixes musculares, né, grupos musculares presentes. Isso tem um porquê, né, das coisas. Aqui no caso, nessa outra figura, podemos observar também novamente o membro inferior, na qual tem essas camadas, essas telas ou túnicas, que elas vão dividir, no caso, os grupos musculares, tá? Porque não pode estar todos juntos assim, não pode.
Certo? Então, vamos para a próxima. A próxima que nós vamos observar é a segmentação, tá? Essa segmentação, obviamente, observa no tipo de subdivisão do órgão. Aqui estamos falando de órgãos, né? De acordo com quem? De acordo com o que eles têm, né, dentro, né? Que são vasos, nervos, ou se tiverem ductos, também canais ou tubos relacionados com sua função. Por exemplo, se for no pulmão, brônquios, ductos bilíferos, no caso, vias uriníferas, né, se for em sistema urinário. O conhecimento dessa segmentação permite remover apenas a parte lesada ou patológica de um órgão. Obviamente, né, se nós falamos de por exemplo, daqui nessa figura, de um rim, a gente tem que saber fazer essa segmentação renal para você observar que parte está lesada. Imaginemos que tem alguma degeneração, uma degeneração gordurosa, algum tipo de problema que está afetando algum segmento especial, no caso, desse órgão, tá? Ou se for no pulmão, como estamos observando essa figura, ou no fígado, né, que é através da segmentação hepática, desculpa, pela segmentação hepática. Aqui do pulmão é a segmentação pulmonar, tá? Então divide em segmentos. Até por aqui está mostrando, né, basicamente através das cores. Assim também vamos ter a crinosidade, no qual essa crinosidade está mais envolvida com a parte de secreção, tá? São basicamente a propriedade das células, no caso, essa propriedade de secreção, na qual a gente fala um pouquinho mais sobre essa endocrinosidade e a exocrínia, né? Quando tem a secreção, no caso de substâncias dentro da própria célula ou para fora, no caso dela. Assim também podemos observar aqui, falamos do pâncreas, né? Um exemplo claro dessa crinosidade. E temos a minimalidade. Minimalidade é o minimal que fala, né? Que é a unidade definida como a menor parte de um órgão que representa a morfologia do órgão inteiro. Como você já ouviu falar alguma vez em outras aulas. A unidade fundamental do tanto é. A unidade fundamental desse órgão é. Por exemplo, a unidade fundamental do rim, ou a unidade funcional, é o néfron. Então, é um princípio que se fala de minimalidade. Se for no pulmão, são os alvéolos. Tá? Então, esse é um princípio geral de construção do corpo humano. Ah, professor, isso vai me servir? Isso é mais são conceitos teóricos, mas você vai entender com isso como se dá essa construção do corpo humano. Obviamente, tudo isso tem bases teóricas que sempre vão ser de interesse da área da saúde também. Bem, agora vamos entrar na parte da posição de descrição e anatomia, né? No caso, a posição anatômica. Tá? E aí, essa posição anatômica, no caso, né, vamos fazer as descrições do corpo humano através dos termos que vamos falar. Assim também, desse modo também, vamos falar de diferentes planos, diferentes eixos, termos de posição e direção, tá? Por exemplo, aqui estou mostrando dos eixos do corpo humano. Por exemplo, temos o eixo sagital, também conhecido como anteroposterior, também chamado de heteropolar. Mas você só lembrar, né, o eixo sagital, tá? São os eixos principais do corpo humano. Vamos cabe ressaltar que são linhas imaginárias, tá? Isso é bem diferente de corte, tá? E temos o eixo longitudinal, ou crânio caudal, ou também chamado também de heteropolar. E o eixo transversal, tá? Lateral, ou também chamado de homopolar. Aí temos dentro deles, a gente vai ver também os termos de posição e direção, na qual, né, a gente se baseia no estudo da forma dos órgãos ou das partes do corpo.
E aí vamos a observar as faces, as margens, as extremidades. O ângulo são designados de acordo com os correspondentes planos fundamentais por os quais estão voltados. Assim também podemos observar também as diferentes partes do corpo, como as regiões que estão presentes, né? No caso, estamos mostrando as principais partes do corpo e regiões do membro inferior. Tá? Então, se formos falar, temos a cabeça, o pescoço, o tórax, no caso também o abdômen, pelve períneo, aqui pelve períneo, membro, no caso inferior e membro superior. Beleza? Essas são como regiões que a gente está, parte do corpo. As regiões elas vão variar de acordo com as nomenclaturas, né? Temos aqui, mostra o número 1, região glútea, a número 2, região femoral anterior, obviamente vai ter também uma região femoral posterior, tá? Lembrando que todas essas descrições anatômicas, elas são expressas em relação a uma posição anatômica constante, garantindo que as descrições não sejam ambíguas, tá? É uma coisa importantíssima. Então, esses planos e cortes anatômicos, vamos ter vários, né, que a gente vai descrevendo, como por exemplo o plano mediano. Plano mediano, temos o plano sagital, coronal frontal e o transversal. Se for esse plano mediano, a gente vai observar o que é o plano mediano. Uma linha longitudinal mediana que divide a cabeça e corpo em metades esquerda e direita, tá? Que vai dividir o corpo em esquerda e direita. E temos o sagital, que é o plano que divide a cabeça e tronco em partes, mas não metades, tá? Que eles não são assim bem certinhos, né? Então, e vamos dividir em direita e esquerda, é o paralelo ao plano mediano, tá? Temos o coronal frontal, que é um plano longitudinal que divide o corpo, especificamente cabeça, tronco e membros, ou suas partes em metades ou partes anterior e posterior, tá? Coronal ou frontal, já vou mostrar para vocês. E temos o transversal, que divide o corpo em metades ou partes superior e inferior, cortes transversais. Isso, quando a gente fala na radiologia ou no diagnóstico de imagem, eles falam bastante de axiais ou transaxiais. Então aqui nós mostramos, você vê os planos, né? No caso, o primeiro que a gente vai observar, esse que está em A, que está simulando toda essa linha aqui imaginária, é o que é o mediano, tá? Ele passa e divide, obviamente, o corpo. No caso, é uma parte esquerda e direita. Temos o sagital, que ele é paralelo ao mediano, e que também vai dividir o corpo em parte esquerda ou direita. Temos aqui na C, que seria o coronal frontal, tá? O coronal frontal, que vai dividir o corpo na parte anterior e uma parte posterior, no caso, tá? E a letra D, que é a parte transversal, que divide o corpo em quê? Em uma parte superior e uma parte inferior, tá, pessoal? Aqui nos cantos observamos alguns exemplos, tá? Na qual podemos observar que corte então seria esse aqui, pessoal. Esse aqui seria, obviamente, né, o mediano, né, está dividindo, essa linha divide na parte esquerda ou direita. Se for nesse outro aqui, na letra B, então o sagital, né, obviamente também está fazendo essa divisão de uma parte esquerda e direita do corpo. Aqui na cabeça, aqui nesse rosto, tem um corte coronal, né, que divide na parte anterior e posterior. E na letra D observamos o corte transversal, já que ele vai dividir na parte inferior e parte superior, no caso desse corpo.
Nessa imagem fica mais evidente aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? O plano mediano, que está dividido, né? O plano sagital também. Podemos observar pela posição anatômica, né? Até a mão, ela também pode ter um plano mediano da mão, assim como no pé também um plano mediano do pé, tá? Se for o plano frontal coronal, obviamente, como ele está atravessando, né? E vai dividir o que? Uma parte posterior e uma parte anterior. No mediano, no plano sagital, divide uma parte, no caso direita, de uma esquerda. Beleza aí, pessoal? E o último plano, o plano transverso, ou transversal, também chamado na radiologia ou na diagnóstico por imagem de axial, que divide o corpo numa parte superior e uma parte inferior. Tá? Só lembrando aqui que a gente também tem o plano frontal, nos pés também, frontal coronal também, tá? Que vai dividir obviamente o pé numa parte anterior e uma parte posterior. Ah, professor, isso tem a ver com o transverso? Não, isso mais tem a ver com o plano anterior que tínhamos falado agora há pouco. Os termos de posição e direção, basicamente, né? Vamos ter o cranial, também chama superior ou rostral. Isso depende, né, da posição, em que região estamos falando deles. Eles são termos que designam uma estrutura corporal que está mais próxima da cabeça ou mais alta que outra estrutura no corpo. Eles não são usados para membros, somente em outras regiões, né? Temos aí também a anterior, também chamado de ventral, que é uma estrutura que está mais à frente que a outra no corpo. O termo anterior é preferido, né, que a gente utiliza mais. Temos o posterior dorsal, que também é uma estrutura que está mais atrás que a outra no corpo. A gente tem que pegar um ponto de referência, né? A gente já vai ver os exemplos. O termo posterior é mais utilizado, tá, do que o dorsal. E temos o medial, no caso, que é uma estrutura que está mais perto do plano mediano que outra no corpo. Sempre medial não é igual ou não tem nada a ver com mediano, tá, pessoal? Aqui somente estamos mostrando aquilo que estávamos falando referente a esses termos. Então, nessa imagem, podemos observar basicamente, né, os termos que tínhamos falado. Esse da letra A é o que está indo no sentido que mais cranial, no caso, né? E se for no caso da letra B, está na parte anterior do corpo. E temos na letra C a parte posterior. E na letra D, que está o sentido que? Sentido medial. Então temos órgãos que são mais mediais que outros, né? Isso a gente vai entender mais com os exemplos. Mesma coisa, tanto na parte medial esquerda como parte medial direita. Beleza, pessoal? Aí, aqui só mostrando os cortes longitudinais, no caso aqui do membro. Temos o corte transverso. E também podemos observar cortes oblíquos, tá? Seccionamento anatômico. Então, continuamos com o lateral, é quando uma estrutura está mais longe do plano mediano que a outra, então aqui está mais lateral que a outra. Temos o proximal, somente em membros, tá? Então, a gente fala que é uma estrutura que está mais perto do plano mediano, ou raiz do membro que outra do membro, né, no caso. Então é uma estrutura que está mais perto do plano mediano. Temos a distal, que é uma estrutura que está mais longe do plano mediano ou da raiz do membro. E a caudal inferior, que é uma estrutura que está mais perto dos pés ou da parte inferior do corpo que outra estrutura. Elas não são utilizadas para membros, tá? Em membros a gente está vendo proximal e distal, viu, pessoal? Então vamos lá. Observamos na letra D,
essa letra E, no caso, é a parte mais lateral, sentido mais lateral, está indo para a parte lateral, essa letra E, sentido lateral. Se for na parte H, que estamos olhando aqui embaixo, é a parte caudal, tá? A parte caudal, ou inferior também chamada. Aqui na parte F, no caso, é a parte mais proximal, que está indo mais para o sentido de quê? No sentido do mediano ou de alguma estrutura base, né, que tomaríamos como ponto de referência. E a estrutura, e aqui a ZG é o que nos indica a parte distal, tá? Isso aqui só em membros, né? Como tínhamos falado, esse proximal e distal também podemos usar aqui também. E temos o superficial profundo, né? Esse termo superficial é sinônimo de externo, tá? E profundo de interno. É um ponto de referência, parede torácica, uma estrutura mais próxima da superfície do corpo é superficial e a mais distante profunda, tá? Então, você tem que pegar um ponto de referência, por exemplo, tá? E podemos observar, se for na imagem aqui, né? Você pode ver a J, o ponto de referência seria o externo, por exemplo. Então, as estruturas, elas podem estar mais superficiais, que seria essa letra aqui aí, né? A pele, por exemplo, e as mais profundas poderia ser uma estrutura que esteja depois do ponto de referência, está mais profundo, por exemplo, coração, tá? E a parte ipsilateral e contralateral. O termo ipsilateral, que fica no mesmo lado, ipsi mesmo lado, do ponto de referência. E contralateral, obviamente, o lado oposto ao ponto de referência. Aqui podemos observar, vou até colocar o zoom, no caso, para você observar. Você pode observar, o ponto de referência está marcando o olho, né, que sofreu um problema, né, aparentemente. Então, o que está no mesmo lado, todas as estruturas estão no mesmo lado, eles vão ser ipsilaterais. E qual seria o contralateral? Se fosse o outro olho que está contralateral a quem? Ao ponto de referência, o ipsilateral. Então, com isso a gente pode fazer, no caso no relatório, falando com esses termos apropriados, né, qual que está com alguma lesão ou não, né? Aqui somente mostrando, né, aquilo que estamos falando, o superficial e o profundo. Ah, professor, mas também tem um intermediário? Sim, mas assim, os mais utilizados têm o superficial e o profundo. Mas não deixa de a gente falar um pouquinho esse intermediário que está entre uma estrutura superficial e outra profunda, né, que pode acontecer. Por exemplo, aqui um corte transversal de um membro, tá? O membro superior, no qual podemos ver que a parte profunda está colocando como o húmero. E a parte superficial seria, por exemplo, a pele. Então, o que está no meio seria a parte intermediária, tá? E pode ser o músculo bíceps, no caso, pode ser o tríceps, tudo que estiver aí no meio desses dois pontos falados. Nesse canto aqui eu deixei uma coisa bem bacaninha que resume tudo que a gente falou agora há pouco, né? Tá? Então, dá uma estudada bem nessa parte que é importante. Está falando basicamente tudo o que nós falamos anteriormente. Tá? E através tem a figura, né? Já tem capacidade melhor para esse entendimento. Beleza? Vamos lá. Agora temos os termos de movimentação. Os termos de movimentação vamos ter vários que vamos ir falando agora. Temos, por exemplo, a flexão e a extensão. Obviamente você já ouviu falar, flexão, 20 flexões, né? Que normalmente a gente fala e a gente às vezes não faz nem 5. Tá? Então, o que significa anatomicamente esse termo de movimento que é a flexão? Obviamente vai indicar curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Tá? Por exemplo, na imagem está mostrando a flexão, né? No caso do membro superior. O
que ela vai para frente, né, para a parte anterior, tá? Se ela for agora extensão, ela vai, volta ao normal, à sua posição normal, ela vai para trás, para a parte posterior. Mesma coisa nos membros inferiores, né? O que é a flexão e o que é a extensão. Por exemplo, nas articulações acima do joelho, né, a flexão refere-se ao movimento em direção anterior, né, que tínhamos estado falando. E a extensão indica retificação ou aumento do ângulo entre ossos ou as partes do corpo, geralmente em sentido posterior. Basicamente o que nós estávamos falando. Assim mesmo, podemos ver também da coluna vertebral, a flexão para frente e a extensão para trás, ok? Assim também vamos poder observar nos membros, por exemplo, na mão, que é muito importante no caso em lesões, né, que pode acontecer, você pode avaliar essa extensão e essa flexão durante o exame físico. Tá? Então, se você observa nessa figura aqui, né, da palma da mão, na mão, né, se ela tem uma extensão ou se tem uma flexão. Então, essa extensão, basicamente, sempre como a gente está vendo na posição anatômica, ela sempre vai para a parte posterior e a flexão para a parte anterior. Tá? Lembrando como é que é a posição anatômica, que são as palmas da mão para a parte anterior, tá, pessoal? E se for na questão dos dedos, é a mesma coisa. A flexão para a parte anterior e a extensão para a parte posterior. Temos também algumas peculiaridades referentes aos dedos, né, que a gente fala oposição ou reposição. Oposição, obviamente, você vai pegar como os dedos, principalmente o polegar, como base para fazer esses tipos de movimentações. A oposição, como você pode estar observando na figura, e a reposição, colocando o polegar à sua posição originária, né, no caso. E se for abdução e adução, que também são termos muito utilizados, a gente fala para você escrever, quando fala abdução é abrir, você abre, de ave, abrir. E quando você volta ao normal, é adução, você volta ao normal, né? Então tem abdução dos dedos, você pode ver, você pode fazer na sua casa mesmo. E quando você volta e aduz. Capaz você tenha feito isso quando vai na academia, né? Tem algumas máquinas, né, que pedem, mais que tudo membros inferiores, desculpa, que tem, né, para fazer a abdução e a adução, né? Enfim, e aqui uma série, né, por exemplo, na mão, que você pode ver a abdução, a adução, a extensão do polegar, aqui basicamente o polegar que está envolvido. E também temos a supinação e a pronação. Geralmente essa pronação, ele gira o braço, né, lembra a posição anatômica? Ele vai girar essa mão para sentido medial, né, então. E vai supinar, voltando à forma inicial, né? Então tem essa pronação e essa supinação. Observa aqui no exemplo, está na imagem, está bem claro, e isso nós treinaremos na aula também, na aula prática. Bem, aqui tem outramente o corpo, a posição anatômica, no qual podemos observar, né, que tínhamos falado da rotação. Essa rotação é o giro ou a revolução de uma parte do corpo ao redor do seu eixo longitudinal, como ao virar a cabeça de um lado para o outro, né? Temos a rotação medial, né, ou interna, que aproxima a face anterior de um membro para o plano mediano. Então, a rotação medial é só chegar no sentido do plano mediano, tá? Isso de um membro, né? E a rotação lateral ou externa, que afasta a face anterior do plano mediano. Então, é somente afastar a face do plano mediano, né? Como você pode observar aqui na seta. Segue isso aqui, segue a figura, que você não vai se perder. Aqui no braço, no caso no membro superior, aquilo que nós estávamos falando, né? Da abdução e adução é a mesma coisa, só que aqui está mostrando com todo o membro
no caso superior, né? A abdução é abrir, como eu falei, e a adução é voltar ao plano mediano. Aqui estamos, com exceção dos dedos, a abdução significa afastamento do plano mediano e a adução, aproximação desse mesmo plano mediano, né? No pé, a gente pode fazer, temos os termos de movimentação chamados de eversão e inversão. Obviamente, tudo também está envolvido com no caso, a parte medial, né? No caso, a eversão, ele afasta a planta do pé do plano mediano. E a inversão move a planta do pé em direção ao plano mediano. Você pode observar isso, um paciente tem uma queda, né, torce no pé, pisa mal, né, como normalmente fala. E aí você pode observar se esse paciente ele consegue fazer essa movimentação de eversão ou inversão. Tá? Obviamente são termos técnicos. Assim mesmo tem também as flexões do pé, né? Temos a flexão dorsal, né? Ou dorsiflexão também, que estamos observando aqui também, para avaliar como está a situação desse paciente. Descreve a flexão na articulação do tornozelo, né? Que o tornozelo é uma parte que sempre tem problemas, né? Durante as quedas ou quando tem um mau posicionamento, enfim. Como pode acontecer, até está falando essa dorsiflexão quando você vai subir uma ladeira ou levantar os dedos do chão, no caso. E temos também a flexão plantar, né? Que curva o pé e os dedos em direção ao solo. Obviamente aqui já vai em direção para o solo, que seria como ficar na ponta dos pés. Essa extensão de um membro ou parte dela além do limite normal. Aí você pode lembrar, né, as dançarinas de balé, né, que elas têm muito essa flexão plantar, para elas é importante, obviamente mais nos dedos, né. Isso a gente vai falar na parte do esqueleto, você vai se surpreender como que elas conseguem isso. Outro aqui temos também a circundução. Essa circundução aí, lembremos que todos os membros superior e inferior, eles conseguem, né, fazer esse movimento até em 180 graus, dependendo, né, se não tem uma lesão, algum problema neurológico, eles conseguem completar esse movimento circular, que consiste na sequência de flexão, abdução, extensão e adução, tudo junto, que é a circundução. Tá? Você percebeu? Não é somente mexer o pé formando um círculo, sino também a planta do pé também, fazendo flexão, abdução, extensão e adução novamente, de tal forma que a extremidade distal da parte se move em círculo. Beleza, então, pessoal? Vamos lá. Temos também as flexões laterais. Tá? Essas flexões laterais podem ser flexão lateral direita e esquerda. Assim também temos as rotações da cabeça e do corpo, tínhamos falado, e rotação da parte superior do tronco, pescoço e cabeça, no caso, né? Que são formas especiais de abdução, nessas flexões laterais, principalmente, apenas para o pescoço e para o tronco. Tá? Que flexão lateral esquerda, flexão lateral direita. Assim mesmo, temos também a elevação e depressão dos ombros. Tá? A elevação, obviamente, você vai deslocar uma parte para cima, da parte dos ombros. Tá? E a depressão, quando você desloca para baixo. Você vai o máximo que puder para baixo, né? Como na depressão dos ombros, em posição relaxada, da pálpebra superior ao fechar o olho. Ou afastamento da língua do palato, né, por exemplo, são formas de depressão. Mas basicamente que estamos focando nos ombros, né? Então, elevação e depressão. Tenta aí fazer aí. Você está fazendo também como eu estou fazendo agora também. Então faz você, para você lembrar desses termos de movimentação. E temos também a protussão e a retrussão. Essa protussão é o movimento anterior que vai para frente, como por exemplo, mais conhecida, a protussão da mandíbula, dos lábios ou da língua,
que você consegue fazer, que até são mais que tudo da língua e dos lábios, são até mecanismos, são exercícios para trabalhar essa musculatura, mas não são nada mais que termos de movimentação chamado de protusão. E tem a retrusão, né, que é o movimento oposto, de posterior, que vai para trás. O protusão é para frente e a retrusão é para trás, tá? No caso, se for na parte da odontologia, eles também trabalham bastante com isso para avaliar, no caso, a arcada dentária, né, se tem algum problema. E temos a protação e a retração, né? Obviamente, são termos também bem parecidos, né, que eles vão descrever os movimentos anterolateral e posteromedial da escápula, como você pode ver na figura, na qual você avalia, né, a movimentação anterolateral e posteromedial da escápula onde? Na parede torácica. Lembrando, né, por que a gente percebe isso? Porque a escápula ela não se fixa, não tem articulação com a parede torácica, é toda uma sinsarcose, isso a gente vai falar, né, um apanhado de músculos um com o outro. Então ela não tem uma articulação como os outros ossos. Então, você pode ver essa protação e retração. Você pode avaliar isso quando muitas vezes paciente que cai. Normalmente a gente já viu isso, pedreiro que cai de costas na parte aí, ele pode quebrar, né, a escápula. Então se avalia se ele tem essa movimentação de protação ou retração. Tá? Para avaliar a movimentação, novamente falo, a protação é anterolateral e a retração a posteromedial. Beleza? Então, pessoal, então aqui nossa bibliografia que utilizamos. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Essa aula ela vai estar no meu canal do YouTube. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei no início, é só deixar seu comentário. Qualquer dúvida, né, ou reclamação, ou elogio, enfim, você manda pelo grupo, ou também pelo grupo do WhatsApp. Eu estarei encaminhando essa aula também através do SAF, tá? E vejo vocês em breve. Tchau, tchau.